E aí, seja muito bem-vindo, né, nesse novo módulo aqui que eu acredito que é tudo que a maioria das pessoas querem saber, né? Lucas, mas qual que é a dinâmica? O que que acontece? Qual que é a estratégia? O que que eu posso usar, né? Então a gente está entrando aqui oficialmente no módulo das dinâmicas, né? Depois já de ter passado pela parte do você, né, do seu desenvolvimento, de ter passado pela parte da disponibilidade, agora sim, se você assistiu às aulas anteriores, você está pronto, você tem um mecanismo formado, né, ou pelo menos em construção, para começar a botar a mão na massa nas dinâmicas, que é uma das melhores aulas aqui do programa. Tá? Eu acredito, eu sempre falei isso nos outros programas, eu sempre falei isso com as pessoas que eu atendia elas um a um também, que se você entender só isso daqui, o seu investimento está pago. Tanto desse programa aqui que é mais completo, tanto numa consultoria, tanto numa mentoria. Se o seu jogo for baseado nisso daqui, você nunca mais vai se divorciar, você nunca mais vai se separar, tá bom? E com base em que eu tô falando isso aqui? Porque isso aqui é uma das dinâmicas mais profundas que existe, né? Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar sobre isso daqui foi num treinamento do Tony Robbins. Não sei se você sabe, mas o Tony é o sol da profissão, né? E eu sempre gostei muito do Tony, estudei várias vezes, fiz parte da equipe dele, fiz o processo de coach com ele, que eu já falei em alguma das aulas aqui. E ele falou lá nesse dia o seguinte: os relacionamentos não terminam por falta de amor, as relações terminam por falta de polaridade. Ou seja, os relacionamentos amorosos nunca terminam por falta de amor, termina por falta de polaridade. E nossa aula é sobre isso, tá bom? Vou escrever aqui polaridade para você ficar na mesma linha que eu. Polaridade, muito bem. Para descrever isso, para desenhar literalmente para você, eu vou colocar o desenho de um controle remoto aqui, tá? Um controle de televisão. Imagina que esse daqui é o verso do controle de televisão, tá bom? Você tem aqui o lugar para colocar o quê? Para colocar a pilha, né? Tem aqui o negocinho da pilha e tem aqui o negocinho da pilha. E não sei se você já percebeu por que de um lado do controle, né, a pilha fica para cima e do outro lado fica de cabeça para baixo. Porque se você colocar os dois lados positivos, né, da carga da bateria para a mesma direção, o controle não vai funcionar, que é como se fosse positivo e esse lado negativo. Mais uma vez, tem esse ferrinho que é positivo e aqui negativo. Então, por que tem que ficar positivo com negativo, né, e negativo com positivo? Porque se ficar mais com mais, positivo com positivo, não dá. Se ficar menos com menos, também não dá. O controle não vai funcionar. Entende? Então, é um campo energético, né? E a polarização dentro da relação acontece isso, tá bom? É como se aqui eu fosse ilustrar, ó. O positivo é o feminino, tá bom? Feminino, provavelmente uma mulher, tá bom? Mas não necessariamente uma mulher, porque tem relação gay, né? Tem relações que casais são gays. Mas em determinada parte do tempo, se não tiver havendo essa polarização entre eles também, não vai funcionar, a relação vai terminar. E é como se o menos aqui fosse o masculino, tá bom? Ou vice-versa, o feminino fosse menos, o masculino fosse mais. Enfim. E quando isso daqui tá alinhado, feminino com masculino, mais com menos, pum, dá carga, entendeu? Tem energia, aquilo dali funciona muito bem. Mas se o feminino tiver com feminino, o masculino tiver com masculino, o controle não vai funcionar, tá bom? Pode parecer meio confuso aqui, se for a primeira vez que você estiver ouvindo falar disso, né? Feminino com masculino, positivo com negativo. Mas esses dois campos, eles têm que estar mais com menos e menos com mais. Se tiver mais com mais, não funciona. Se tiver menos com menos, também não funciona. E se tiver assim, ó, a pilha entra aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma pilha. Então o controle funciona, entendeu? Então dá raio, então dá polaridade, dá polarização. Mais com menos e menos com mais da polarização. Aqui eu vou abrir uma nova folha só para você entender que esse campo energético ele requer mais com menos. Então, essa altura você já entendeu que masculino dá muito bem com feminino. O feminino dá muito bem com o masculino. Quando os dois estão na mesma posição, tá no mesmo lugar, dois masculinos repele. Né? Masculino e feminino atrai. Deixa eu virar essa folha aqui. Olha só, o feminino ele tem que estar com o masculino para ele fluir, para ele estar no lugar certo dele. O masculino tem que estar no masculino ali, né? Encontrar um feminino
então começar a dança, ter mais conexão. Vamos começar pelo feminino, alguma das características femininas aqui, porque talvez você é uma mulher e você está totalmente despolarizado com seu parceiro. Aí você acha que acabou o amor, caiu na rotina, né, ou que os filhos estão atrapalhando, quando na verdade você saiu do seu papel do feminino e você está fazendo o papel dele, você está despolarizada. Então vamos começar aqui com o feminino e realmente essa aula que vale ouro. Se você tirar só isso daqui, a sua relação já vai explodir, vai para o espaço. Feminino, eu vou colocar 5 características do feminino aqui, tá bom? Vou explicar em cima dele, para você mulher, para você que precisa ficar mais no feminino, e aqui no masculino. Só que depois, embaixo dessa aula aqui, eu vou disponibilizar pelo menos umas 15 características de cada, tá bom? Para você não ficar em dúvida, para você saber realmente como agir, qual que é o caminho para se tornar uma mulher mais feminina, qual que é o caminho para se tornar um homem mais masculino, tá bom? Então, feminino, vamos lá. Tem acolhimento, acolhimento. O que significa acolhimento? Você vai perceber que a mulher, né, no seu feminino, ela tem muito mais campo para acolher, né, o filho, para acolher o marido quando alguma coisa aconteceu, alguma coisa de ruim. Ah, vem cá e tal. A mulher está sempre aberta para acolhimento, né? Essa é uma característica do feminino. Eu peguei 5, mas eu tenho uma lista aqui que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? Acolhimento. O segundo tem a ver com segurança. Segurança. Como assim segurança, Lucas? Você, se é mulher, você entende que tudo que você mais quer, né, num homem é uma segurança, é se sentir confortável, é se sentir estável, ou seja, estabilidade para a mulher ela é muito importante. Se você é um homem que está vendo essa aula aqui e você não consegue prover isso para sua mulher, segurança, segurança emocional, segurança financeira, entendeu? Cara, a sua mulher, muito provavelmente, ela vai ter que dar o jeito dela e ela mesma transmitir essa segurança para ela. Aí começa a repelir, porque aí a mulher acha que se ela conseguir fazer isso, ela não precisa do homem para nada. Literalmente para nada, entendeu? Só que é uma grande bobagem a mulher tomar o papel do homem e achar que não precisa para nada, quando na verdade, se cada um estiver no seu lugar, isso funciona muito melhor, tá bom? E as relações não tendem a acabar quando há essa polarização. Então você que é homem, gere segurança financeira, emocional para sua mulher, tá bom? Mulheres precisam de segurança, de estabilidade. Essa é uma característica do feminino, né? Inspiração. Inspiração. Ou seja, é muito comum você ver pela internet, né, alguns memes, ou alguns posts até falando que a mulher, ela inspira um homem, né? Por trás de um homem tem sempre uma mulher, né? Mas quando que essa mulher ela tem a capacidade de inspirar esse homem? Quando essa mulher é uma mulher sábia, quando ela usa da sabedoria, quando ela está muito conectada nesse feminino dela, porque a inspiração tem a ver com o feminino. Mas agora você imagina um casamento que está conturbado e a mulher tem que fazer o papel do homem, né? A inspiração não vem do homem, a inspiração vem da mulher, a inspiração é feminino. Então uma mulher no seu feminino, uma mulher onde o cara está fazendo o papel do masculino e ela está no feminino, ela inspira aquele homem muito mais. Só, sensualidade. Sensualidade está muito ligada ao feminino, né? A leveza, a delicadeza, sensualidade, a uma lingerie, a uma renda, né? Renda no caso de tecido, entendeu? Isso é leve, isso é sensível. Então a mulher tem todo esse jogo, né, sensual, esse olhar, essa jogada de cabelo, esse cuidado com as unhas, esse cuidado com a sobrancelha, esse cuidado em passar um hidratante, entendeu? Em se depilar. Isso está muito ligado a uma mulher que é sensual, ou seja, uma mulher que está dentro da sua característica, né, do feminino e ela se cuida, né? Ela tem esse toque sensual, ela toca o homem de forma, sabe, leve, de forma totalmente sensual, de forma totalmente prazerosa, né, delicada, de leveza, não é pesado, sensual, simplesmente leve e sensual. Que eu até falei na aula anterior, né, é sucesso. O sucesso está ligado ao feminino. Lembra que eu falei que a face da mãe é o sucesso e a face do pai é o dinheiro, no caso? Então, olha só, feminino, sucesso. O sucesso está ligado ao feminino, né? A abundância está ligada ao feminino. Então, se você é mal resolvido com o seu feminino primitivo, você exclui essa parte da sua vida também. Você está dizendo não para sua mãe, né, que é o seu feminino primitivo. Você está dizendo não para a abundância, você está dizendo não para o sucesso. Então, é muito importante que você se reconcilie com o seu feminino, que você tenha uma mulher feminina
do seu lado, se você for um homem vendo essa aula, que você fique no seu papel do masculino e que essa dança flua, entendeu? Saudavelmente para ser sustentável a longo prazo pela sua relação. Então esses pontos aqui é alguns pontos que está muito ligado ao feminino. Então a mulher, né, que quer ser mulher na sua melhor versão, quando ela sai desse papel aqui, quando ela não vive essas características, ela está tentando fazer o papel de um homem. Então ela já fica despolarizada. No máximo que essa mulher vai conseguir agindo assim é um homem que vai estar com as características dela, um homem fraco, um homem feminino, entendeu? E não que o feminino seja fraco, é porque o homem saiu da característica dele e está vivendo uma outra característica. Ele está fora do esquadro dele. Qualquer pessoa que vive fora do seu esquadro perdeu a força, porque ela saiu do centro. No centro você tem força, você é leve. Quando você sai do seu centro, você vive um caos, você está fora do seu lugar, você perdeu sua força. Então vamos tocar aqui, ó, pro masculino agora. Força. Lucas, quer dizer então que a mulher é fraca? Não, quer dizer que cada um tem a sua característica e quando você fecha os olhos para isso aqui, você, sem querer, você está despolarizado, você está vivendo no papel do outro e isso daí está repelindo o seu companheiro. Aí faz ele buscar uma relação extraconjugal, faz ele buscar a necessidade que não está sendo atendida dentro, fora da relação. Então, quanto mais na sua essência você tiver, mais atraente você vai se tornar. Porque ele vai em busca disso, tendo em você ou não, ele vai em busca disso. E se não tiver em você, provavelmente vai ter lá fora em outra pessoa. E não é isso que a gente quer. Por isso que eu estou te ensinando isso daqui para você viver dentro das suas características. O seu poder, a sua força, né, é dentro do seu esquadro, é no seu lugar. Liderança. Liderança, mais uma vez, está muito atrelado à força. Olha só, você vê que um líder, ele precisa de ter força. O cara, quando ele é líder, ele vai na frente, não no sentido de a mulher tem que acompanhar, entende? Mas ele bate no peito e ele vai gerar segurança, porque líder tem força também, se ele tiver no masculino dele. E a mulher, lembra que a mulher, ela acolhe. Então, o cara tem força e liderança, só que esse homem, ele não é de ferro. Ele vai se deparar com alguma situação que ele vai cair, que ele vai machucar, que ele vai precisar que alguém coloque as ataduras. Aí vem a mulher de toque, leveza e cuidado e ela acolhe esse homem ferido. Então aí você vê uma dança. O cara é líder, ele quer prover para a família dele, só que de vez em quando ele vai ter desafios onde vai derrubar ele. Aí ele se vira para uma mulher que é feminina e a mulher fala, tá tudo bem, amor, vem cá, deixa eu colocar essas ataduras, deixa eu cuidar, deixa eu acolher você e depois você fica pronto e vai lá de novo. E se você cair de novo, eu vou estar aqui. Porque a mulher acolhe. O líder, ele vai na frente. O masculino, ele vai na frente. Ele tem força. Ele quer romper. Olha que dança maravilhosa, entendeu? E tem mulheres que insistem em ficar no papel do homem. E tem homem que vai pro papel da mulher e deixa sua natureza para trás. Isso não faz o menor sentido. Risco. Olha só que doido. Parece que uma coisa liga muito na outra, ó. A força. Se você tá fazendo força em alguma coisa, significa que tem um risco daquilo quebrar, daquilo ceder, porque você está botando força naquilo ali, né? Liderança. Liderança tem a ver com risco também. Você tem que correr risco, porque você está dando a sua cara a tapa, entendeu? Você se coloca na frente. Se aquilo dali der pau, der merda, entendeu? Você como líder, você assume aquela responsabilidade. E assumir responsabilidade é assumir risco. O risco está ligado ao homem, entendeu? E quantas mulheres estão correndo risco para talvez alimentar a casa, né? Para ir lá fora e trabalhar e voltar tarde da noite e ser sequestrada, sei lá, e sofrer algum abuso. E esse correr risco, ele está muito ligado ao masculino. Lucas, então quer dizer que a mulher não pode? A mulher pode, mas se você é uma mulher, você precisa fazer o tempo todo esses movimentos, você já está fora da sua natureza, né? Isso aqui está muito mais ligado ao masculino. A mulher está ali como um instrumento de proteção, um instrumento de intocável. Esse homem, ele protege a mulher, entendeu? Ele se coloca à frente, ele corre o risco por ela, corre o risco pela família. Travado. Lucas, por que eu quero conversar e o meu marido não? Por que eu estou aberto a resolver minha situação e o meu marido não? Porque o masculino, ele é travado, ele é, sabe, ele é seco, ele não quer papo, ele não sabe se movimentar. A mulher já é mais flexível, a mulher perdoa, a mulher acolhe, a mulher cede. E o masculino, ele é travadão. Você vai ver que se você não for falar com seu marido, por exemplo, ele fica 15 dias morando na mesma casa que você e não conversa com você. Entende? Porque é a característica do masculino, é travado. Agora você, mulher, você tá nessa aula aqui.
Olha quanta coisa você pode estimular e saber se posicionar diferente diante do seu homem. Você é homem e está nessa aula aqui. Olha quanta coisa você pode estimular e abrir um campo para sua mulher ser. Entende? Vamos aqui para o último aqui do masculino para a gente avançar. Discutir. Lucas, então por que que a mulher quer discutir, né? E às vezes o homem só fala assim, ah não, tá bom, deixa pra lá, fica aí discutindo. Porque justamente essa mulher já está despolarizada. Ela vem, ela toma frente, ela quer discutir, ela quer brigar, ela quer ser dura, ela quer ficar travada naquilo. E o homem, ele não tem mais espaço aqui no masculino dele, ele vai pro papel dela. Aí o que que ele faz? O acolhe numa linhagem mais rasa do tipo, ah, tá bom, amor, vem cá, você tá certa. Entende? Isso daí já é uma despolarização, mesmo que no nível raso, quando você vê isso daqui acontecendo, a mulher querendo discutir e o homem querendo apaziguar, já tem uma troca de papel. Entendeu? E não tem nada de errado, vez ou outra, os papéis estarem trocados. Mas se você tiver mais tempo no papel do outro do que no seu próprio papel, aí é com certeza absoluta que vai dar merda, entendeu? Porque você tá fora, você está despolarizado. Todos nós temos uma característica dessa daqui, seja eu feminino ou masculino. Por exemplo, eu sou homem, né? Eu tô mais tempo no masculino, mas eu tenho esse senso de acolhimento dentro de mim, eu tenho esse senso de querer segurança, embora eu mesma provenha, sei lá, a minha própria segurança. Eu tenho inspiração dentro de mim, entendeu? Eu tenho sensualidade também, né? Às vezes o homem, olha só como que é contraditório. O homem é travado, mas o homem também tem sensualidade dentro dele, entendeu? Mas como ele é travado, não é natural ele mostrar sensualidade, é mais natural da mulher. E o homem travadão, ele não vai mostrar, mas em alguns momentos ele também quer fazer uma graça, ele quer ser sensual, ele tem um senso assim dentro dele. Então todos nós temos tudo isso daqui dentro de nós, mas o jogo é, eu vivo mais no meu papel de masculino do que no papel de feminino. A minha mulher vive muito mais, falando da minha relação, tá? Vive muito mais no feminino dela, de ser sensível, de ser acolhedora, de ser compreensível, do que de ir pra guerra, do que de liderar, do que de discutir, de estar travada. Entendeu? Por isso que tem que haver esse balanceamento, esse jogo entre masculino e feminino, que se não tiver isso, repele, mas se tiver isso, atrai. Então aqui tá, grande ponto pra gente trabalhar. Por isso que os casais separam, porque isso daqui tá invertido, ó. Esse lado passou para cá, esse lado passou para cá, entendeu? Aí a mulher deixa de ver graça no homem, o homem deixa de ver graça na mulher, aí conhece uma mulher lá fora que tá mais equilibrado, entendeu? À primeira vista, tem mais variedade, e a mulher a mesma coisa, vê um homem lá fora que é líder, vê um homem na internet que protege sua família, que provê segurança, que é financeiramente confortável, falando em relação a dinheiro. Então essa mulher fica doida, porque é uma segurança que ela quer, não porque ela é interesseira, mas porque é o instinto da mulher querer ser protegida, querer se sentir segura, né? E é o instinto do homem ser líder, ter desafios. E quando você vai podando o seu homem, também tem um grande problema, porque ele já não se sente útil dentro da relação. Se você só bater de frente com ele, se você só botar ele para baixo, ele vai querer desafio, só que dentro não tem desafio, porque você literalmente você podou ele, já não se sente homem dentro dessa relação. E como uma fuga, porque ele não tem a preparação, ele não tem acesso às dinâmicas, ele não tem conhecimento, aí de uma forma de fugir dessa caixinha que você está colocando ele, ele vai para uma relação extraconjugal. É de extrema importância você ver e rever essa aula aqui, você ver as características que eu vou deixar aqui embaixo para você e tentar ao máximo tá sempre no papel do feminino, tá sempre no papel do masculino, tá bom? Lucas, mas não estou conseguindo fazer isso sozinho, botar para rodar. Usa a nossa comunidade, escreve para mim, fala comigo, tá bom? Que eu te ajudo nisso. Mas o mais importante é você ver isso daqui e agora você já sabe como que funciona essa dinâmica da polaridade, da polarização. Por que que provavelmente você está perdendo seu casamento? Não é falta de amor, tá bom? É falta disso tudo aqui. E você vai se reerguendo, voltando para o seu papel e automaticamente empurrando o seu homem para o papel dele, ou vice-versa, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Veja 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Escreve aí pra você o que tá faltando de característica em você, qual característica você tem que começar a fazer e qual característica você tem que abrir mão de fazer, porque provavelmente você vai estar fora do seu papel, tá bom? E vamos lá.